Olá, eu sou a Iná e você está ouvindo São Paulo Isolada. Meu nome é Inaie, eu tenho 27 anos, nasci em Porto Alegre e cresci e vivi em São Paulo toda a minha vida. E eu sou cantora, compositora, estudei cinema. Hoje minha principal pesquisa é com videoclipes, abertura de vozes e Loopstation, que é um pedal de efeitos para voz e instrumentos musicais. Eu tenho 1,70 m, tô vestindo um vestido preto longo, tenho o cabelo descolorido e pinto ele de rosa, e eu tô de máscara e de lápis nos olhos e de lenço no cabelo. Logo antes da pandemia começar, eu tava me sentindo muito feliz. Fazia tempo que eu não me sentia tão feliz. Eu tava tão feliz porque eu tinha conseguido, depois de muito suor, marcar o show de lançamento do meu primeiro CD no Centro Cultural São Paulo. É um lugar consagrado, é um lugar que eu amo muito. Inclusive, o palco onde eu ia fazer o show é um palco que eu já fui ver muitos artistas que eu amo. Então eu tava realmente orgulhosa de mim mesma por ter conseguido esse show lá. Seria o meu primeiro show num lugar importante, grande, assim. E aí foi muito triste. Eu fiquei sempre na esperança de que ia acabar logo, né? Acho que todo mundo teve um pouco isso. Então, eu achava que ia durar um mês, depois achei que ia durar 3, depois achei que ia durar meio ano, e aí ainda estamos aqui. Faz mais de um ano. Mas com o tempo a gente vai se adaptando, né? Uhum. E como foi se adaptar? Tá, não foi nada fácil, né? Porque você é uma pessoa muito ativa, né? Você, tipo, que vai para os lugares e explora São Paulo. Sim, mas é muito louco que uma dessas adaptações foi perceber que eu fico muito feliz também com uma pessoa caseira. Realmente não é a minha natureza, assim, eu sou muito rolezeira. Mas é curioso que, por exemplo, eu morei com uma amiga, né, por um período na pandemia. E ela achava que eu era uma pessoa super caseira, porque eu realmente decidi ficar isolada. Então eu só saía pra ir no mercado, pra ir na farmácia, sei lá. Como eu trabalho com freela, né, eu faço tudo pelo computador, então eu tenho esse privilégio de poder ficar em casa. E eu defendia muito, né, que todo mundo ficasse em casa, e no meio da pandemia eu fui percebendo que não é todo mundo que consegue, né. Inclusive, essa amiga que morou comigo, ela tinha um filho, então eu também tive essa experiência de viver com alguém que tinha um filho, e tudo muda, né? Porque realmente com o filho é outro universo, assim, você precisa sanar muitas demandas da criança. Eu fiquei, num primeiro momento, sempre nessa esperança de que os shows iam voltar, e não abri a mão do meu plano inicial 2020, que era fazer muitos shows por aí. E aí foi ali por volta do meio do ano que eu aceitei que realmente ia demorar para os shows voltarem e que eu precisava mesmo focar em outros trabalhos. Então, aí eu mergulhei mesmo nos meus freelas em audiovisual. Aí eu comecei a estudar motion design e colorização, que eram duas coisas que são importantes nessa área de edição, né, Isa, que a gente trabalha. E também eu escrevi muitos editais. Acho que foi o ano em que eu mais percebi que o edital é uma coisa muito especial, assim, que eles são portais mesmo de abundância para projetos culturais. Existiam pontos antes da pandemia, pelo menos eu vivia de uma forma sem nem conseguir observar, assim, que eu era muito corrida. Então eu aprendi também durante a pandemia a observar e falar mais não, sabe? Tipo, quando tá demais. Porque eu sempre fui essa pessoa que falei sim pra tudo, e aí eu fazia tudo e fazia muita coisa. Até, tipo, os meus próprios projetos que eu mesma fazia comigo mesma, eu exagerava. Então esse ano eu tô mais assim, eu tô super corrida com os projetos também, mas eu tô um pouco mais nesse lugar de aceitação mais plena. Então, beleza. Alguma hora isso vai passar. Enquanto não passar, não dá pra ficar chorando por aí, né? Tudo bem, é importante chorar também e sentir a dor, mas é importante também conseguir atravessar os processos sem parar de fazer o que a gente precisa fazer. Então chora, minha filha, mas continua aí trabalhando e fazendo seus projetos, porque vai valer a pena no final. Então, dessas mudanças assim que despertaram em você, quais foram outras mudanças que aconteceram nessa pandemia e como que você acha que você vai sair dela? No geral, assim, eu vejo que o digital
chegou na sua potência máxima, assim, a gente conseguiu atingir com uma grande quantidade de pessoas ali usando, né, o digital de uma forma muito potente, que eu acho que, por exemplo, o Zoom é uma plataforma que eu já usava antes da pandemia, e era muito raro as pessoas usarem. E, tipo, hoje eu vejo que muitas reuniões que podiam ser online, a gente fazia e tinha que ir até lá e marcar, e gastava dinheiro com passagem, gastava dinheiro com café que você tomava lá no encontro. Acho que uma das mudanças da pandemia foi encontrar, de uma forma bem coletiva, ferramentas que já estavam aí disponíveis e que meio que a gente não usava. Eu sinto, né, que isso vai permanecer, no caso da música, né? Mesmo que voltem os shows presenciais, os shows online vão se manter. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente aprende nesse curso de edital que eu tô fazendo. Escreve já os projetos que vocês estão pensando pro pós-pandemia, só que adicionando a parte online. Não deixa de colocar o show gravado. Porque foi uma coisa que a gente percebeu como humanidade, que é muito potente e que a gente talvez não tivesse até ali usando de uma forma assim rala, né, rasa. De mudanças minhas, assim, de hábitos meus, eu me percebi uma pessoa mais caseira. Antes eu ficava meio culpada, por exemplo, era sexta-feira à noite, eu tava em casa, eu ficava achando meio estranho, sabe? Tudo bem que hoje a gente não tá podendo sair, né, mas acho que quando a pandemia terminar, eu vou me sentir muito bem, tipo, descansando em casa numa sexta-feira à noite, porque eu encontrei esse amor em ficar em casa também, em cuidar de mim e cuidar dos gatinhos, das plantinhas. Uhum. Eu achei muito, muito legal. Foi quase uma performance que você fez. Que você juntou a sua arte e gravou um vídeo de você descascando a parede do seu apartamento. De onde você tá morando. Como que foi essa experiência? Nossa, eu nem lembrava. É verdade, é que isso foi logo no começo da pandemia. Foi tipo um mês depois que a pandemia começou. E como teve esse baque, né, dos planos todos mudarem, realmente eu nem falei dos clipes, porque eu tinha esse plano de fazer muitos shows, mas como eu tinha acabado de lançar o CD, e o CD tem 9 músicas, né, e eu tinha o clipe pra 3 ou 4, assim, pouco. Então, tinham 5 músicas minhas que não tinham clipe. E como eu gosto muito de clipe, né, a gente é do cinema, pra mim faz muito sentido. Então, eu decidi continuar. Até porque o disco já tinha demorado muito pra ficar pronto e ele tinha acabado de ficar pronto quando a pandemia começou. Então, foi muito assim, não dá mais pra esperar. Até porque a gente não sabe quando exatamente vai acabar. Então, eu vou lançar e aí eu vou fazer os clipes como for possível, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi descascar a parede da sala, que a sala aqui de casa é uma parede tudo pintada de branco. É um apartamento antigo, então a tinta também já estava antiga, não foi muito difícil descascar. E quando começou a pandemia, eu pensei nisso até como uma forma de terapia, sabe? De ir descascando a parede e tirando o reboco e descarregando um pouco a tristeza da pandemia na parede. Ficou bem interessante, eu achei bem legal já. E acabou sendo o fundo de vários vídeos meus durante a pandemia, não só do meu clipe primeiro, que foi o Sabiá, que foi o primeiro clipe que eu fiz durante a pandemia. Porque eu tinha acabado de fazer uma reunião com uma amiga que é fotógrafa, e que ela ia fazer a fotografia, e a gente fez uma reunião, trocou várias ideias, já tinha decidido várias coisas. E aí, pandemia. E tanto ela quanto eu estávamos muito decididas a ficar isoladas, então a gente fez à distância. E foi muito interessante esse processo, porque eu fiquei imaginando, né, depois como editora, como juntar tudo isso. E se vocês forem dar uma olhada no clipe, a gente escolheu sobrepor as imagens. Então é muito legal, às vezes tem imagens dela, às vezes tem imagens minhas, e às vezes tem imagens sobrepostas. Então o fundo, por exemplo, que ela fez num jardim de uma árvore, e aí dentro desse fundo tem a imagem que eu fiz aqui no apartamento. Ela tá morando no interior, né? Então tem essa mistura também de diferentes vivências pandêmicas misturadas ali no clipe. Enfim, fala de ciclos femininos, vida, morte e vida. Então também tem esse lugar que combinou, no fim das contas, com o mood da pandemia, né? E é muito poético, né? Você juntar essas imagens de um lugar interno do apartamento e do externo, que as coisas estão se misturando, né?
esse interno tem que virar externo de alguma forma. Você tem que fazer isso acontecer. Que interessante isso. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Porque realmente, enquanto eu fazia mesmo a edição, eu me sentia visitando a minha amiga de alguma forma, por exemplo, sabe? Como se eu estivesse lá com ela nas árvores, que ela gravou numas árvores, acho que ela tem no quintal dela mesmo. Foi interessante, né? Como se através da imagem a gente tivesse ido uma na casa da outra, mas não, a gente nunca foi uma na casa da outra, foi à distância mesmo. Oi, Ina, e sobre os relacionamentos na pandemia? Me conta, porque é um caso, né? Sim, amiga, e você não sabe, mas não sei se você sabe, talvez eu já tenha te falado, na verdade, mas eu conheci o meu companheiro atual 1 mês antes da pandemia. A gente começou a namorar, né, se pediu em namoro logo depois que a pandemia tinha começado. Então foi um relacionamento muito baseado na pandemia. Eu até falo pra ele, você ainda não me conhece, porque como você falou, né, amiga, eu sou muito rolezeira. Eu não consigo ficar muito tempo em casa, quer dizer, a minha natureza, né? Ele não conhece esse meu lado ainda, por exemplo, né? E eu provavelmente não conheço vários lados dele também, porque só conheci ele nesse estado de pandemia. E foi muito importante também pra gente se fazer companhia, né? Porque num dado momento da pandemia, nós dois estávamos muito isolados, né? Cada um na sua casa. Então foi importante também essa troca, até para sanar essa solidão, né? Um do outro, diminuir um pouco essa tristeza da solidão da pandemia. Os meus gatos são muito levados. Ina, você pensa sobre a morte? Olha, eu sempre fui uma pessoa que pensou muito na morte, assim, não, sempre não. Mas acho que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar no meu primeiro disco, porque ele fala muito desse lugar da vida, morte e vida, dos ciclos da mulher, dos ciclos da vida mesmo e de escolhas, né? O meu primeiro disco, o start, né, pra eu começar a compor, foi um relacionamento abusivo. E mais do que isso, o entendimento que aquele relacionamento precisava morrer, precisava acabar mesmo. Tem esse viés, assim, de fim, né? De luto também, né? Luto, sim, nossa, super. Porque apesar de às vezes a gente perceber que uma morte, né, no caso de um relacionamento ruim, por exemplo, fazer bem pra nós, causa também esse luto, né? Porque é uma morte. Eu tive o privilégio e a sorte de não ter ninguém próximo com casos graves de Covid. Mas ver o número de mortes subindo drasticamente, assim, é uma coisa muito chocante, né, amiga? Então, é inevitável não pensar na morte durante a pandemia. E aí, quando começaram a falecer pessoas, que é isso, não eram do meu círculo próximo de amigos, mas eram amigos de amigos, pessoas um pouco mais próximas, assim, aí começou a bater mais forte esse baque, assim, de caramba, realmente tá acontecendo, né? Porque até ali eram só números na televisão, no jornal, na internet, mas foi muito doido, né? Perceber esse lugar tão drástico de tantas pessoas indo num período, né, tão curto de tempo. E muito chocante também ver o descaso do governo, né? E perceber como que um governo desse naipe demora tanto para morrer. Sendo que a gente deveria, né, decidir pela morte de um governo assim. No começo, inclusive, da pandemia, eu estava com um projeto de meditar todos os dias por volta das 18 horas pela cura do planeta, assim, vibrando pela cura de todos os seres humanos mesmo. E de elevar as vibrações aí, que, assim, num sentido mais espiritual, místico, eu também vi essa pandemia muito como um desafio muito enorme para a gente resolver questões muito grandes também, né, que a gente estava precisando resolver como humanidade. Então, isso que a gente conversou, de que acho que todo mundo teve um pouco de parar e pensar um pouco na vida, né, acho que estava aí no nosso destino como humanidade, né, fui esquecendo, mas era interessante parar ali todo dia às 18 horas e dar uma pensada no mundo, dar uma vibrada mesmo pra, sei lá, só enviar, assim, energias positivas. Oi, Ina, como que você imagina esse Brasil pós-pandemia? Você acha que as pessoas vão mudar ou não? Eu acho que as pessoas, na grande maioria, não vão mudar.
Durante a própria pandemia, uma boa parte da população, não sei se é a maioria, mas às vezes a gente se assusta, né? Quando a gente vê, sei lá, a galera indo dar rolê. Eu entendo que a gente, quando trabalha muito e tá muito cansado, precisa extravasar um pouco. Mas acho que, no geral, as pessoas são inconscientes mesmo. Acho que tem uma boa parte das pessoas que entenderam o recado, os recados, que foram muitos, né? Mas eu tô bem desesperançosa em relação à população, assim. Tudo bem que também não acho que é culpa da população, porque, né, muita manipulação da mídia, rede social, governo, muita informação errada, né, fake news. Acho que quanto mais velha eu fico, mais eu vou percebendo que a grande maioria da população humana, da humanidade mesmo, ainda não entendeu coisas básicas, assim, como o respeito ao próximo, sabe? Então, às vezes, uma pessoa precisa perder um ente querido para começar a se isolar ou ficar o máximo possível em casa. Não tô sendo extremista aqui, mas de boa parte da população não existe esse sacrifício pelo respeito aos outros. E aí, para sair desse buracão que a gente entrou, acho que vai levar um tempo, assim. Claro que eu acho que acabando a pandemia já vai existir um processo gradual aí de melhorias, né? Mas devagar, eu acho que para realmente a gente mudar o status quo vai demorar um pouquinho. E é isso, tenho esperanças, né? Mas desafiador de imaginar e de ser positivo em relação ao estado do Brasil mesmo. E na arte e na música, principalmente, como que você acha que vai ser esse pós-pandemia? Olha, em relação à arte, eu tô bem esperançosa, porque eu acho que as pessoas vão estar precisando. E eu nem tô esperançosa no sentido financeiro, assim. Apesar de eu estar muito confiante nos editais, seria mais num lugar de qual que é a necessidade da arte, sabe? Acho que no fim das contas a gente faz arte pra melhorar a vida das pessoas que vão ser impactadas com aquela obra, né? E aí, nesse sentido, eu tô muito esperançosa, porque eu acho que no fim da pandemia, as pessoas vão estar com muita sede de arte, elas vão estar precisando muito. Então, vai existir muito espaço no coração das pessoas, sabe? Na predisposição das pessoas para consumirem arte, para assistirem, né? Para ouvirem. Porque eu acho que a gente vai estar numa escassez, numa necessidade mesmo, vai estar numa secura ali. Porque acho que no fim das contas todo mundo precisa de arte, mesmo que seja o entretenimento ali, o série, né? Ver um show, ver um filme, ler um livro, ir numa exposição. Eu espero que seja. Eu acho muito legal, eu não sei quem falou isso, mas que a arte, de certa forma, ela projeta um futuro. Faz muito sentido ter esse boom mesmo, porque é onde a gente mais vai precisar acreditar de novo para continuar e ressignificar e tentar passar por esses traumas todos que ficaram. Sim. Nossa, sim. Como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto ao governo federal quanto ao estadual. Eu tô bem indignada, assim. Porque, por mim, tinha que ter fechado tudo mesmo, assim. E dado a possibilidade das pessoas que trabalham, né? E que precisam trabalhar, dar a possibilidade real delas ficarem em casa. Porque não adianta nada, hashtag fica em casa, a pessoa tem que pagar o aluguel. Não adianta nada você falar pra galera, vocês não podem aumentar o aluguel durante o ano de 2020. Em janeiro de 2021, aluguéis estavam aumentando e planos de saúde e muitas outras coisas. Eu, sou muito indignada. Claro que sou mais indignada com o Bozo em primeiro lugar, né, em primeira instância. Mas, assim, todas as instâncias de governo me indignaram, porque é isso, não adianta você parar um pouquinho e depois que as mortes diminuem um pouco, aí você volta. Todo mundo tá falando, já tá mais tranquilo, já tá mais normal. Não, gente, não tá, as mortes continuam rolando, assim, beleza, a gente tá aqui vivendo normal, o vírus tá circulando. E pra mim o que é mais chocante é que a mídia, dessa vez, né,
nessa crise, a mídia até que foi bem defensora, né, desse lugar de realmente estar catastrófico, realmente fique em casa se possível, né, e trouxe as mortes. A gente não sabe exatamente se as mortes são números corretos, né, porque tem toda aquela... Na real, a gente sabe que não são corretos os números, porque tem todo o lance de terem casas que não são oficiais, né, e às vezes as pessoas falecem sem a gente ter certeza do que foi a causa. A crise aguda respiratória também, que aumentou muito, mas não entra como Covid. E aí você fica... Será? Não sei. Sim. Sem falar o que realmente é Covid e não entra na conta, não sei porquê, né? E o que você quer para o futuro? Para o seu futuro e para o futuro do Brasil? Uau! Pergunta forte. Desde que eu tô na universidade, na faculdade, né? Eu desenvolvi um sonho de, quando eu terminasse a faculdade, ficar um tempo viajando. Assim, sem data pra voltar, sabe? E aí o fato de ter mergulhado na música e no disco e ter feito esses planos de shows, acabaram, não sei se me afastando desse sonho, porque eu poderia fazer shows viajando também, mas eu dei uma pausa, né, nesse sonho. E aí agora que a gente já tá 1 ano na pandemia, né, eu comecei a resgatar esse sonho de começar a replanejar. Não, realmente eu quero ficar um tempo experimentando outros lugares que não sejam a grande São Paulo, né. E o pouco que eu viajei durante a faculdade, eu observei que as pessoas têm muito essa ilusão de que São Paulo é perfeito aqui. Então, quando eu falava que eu era de São Paulo, as pessoas morando ali num paraíso, tudo limpinho, assim, tipo, sem poluição. E a pessoa falando, uau, você é de São Paulo, que legal, eu quero muito ir pra São Paulo, quero morar lá. E eu ficava, não, eu que quero morar aqui. Eu entendo, né, que tem também esse lance do sistema que coloca São Paulo como esse lugar de muita oportunidade. Realmente, tem muita oportunidade aqui, né? Muitos trabalhos, realmente. Mas acho que já tá saturado. Em muitos sentidos já tá saturado. Eu falo muito disso com amigos e com a minha família mesmo. Que às vezes a gente fica muito focado aqui em São Paulo e a gente às vezes esquece de olhar para uma outra possibilidade que às vezes tem uma qualidade de vida muito maior e que talvez seja muito mais barata e até mais acessível, dependendo, né? Aí, eu sei que cada um tem uma vida, né? Tem pessoas que não têm essa possibilidade de largar tudo e ir pro interior. Mas acho que tem muitas pessoas que têm. Eu acho que rolou, inclusive, muito esse movimento na pandemia. Talvez a pandemia tenha até também esse significado aí, esse possível ponto positivo, né? De ter feito muita gente perceber que muitos trabalhos são possíveis de serem feitos à distância. Então, você não precisa ficar morando no centro de São Paulo. Eu mesma tô chegando nessa conclusão. Então, eu tenho essa esperança também para o futuro da humanidade mesmo. Numa movimentação maior das pessoas, das cidades, para lugares com mais qualidade de vida, com mais natureza. É isso, acho que a pandemia me deixou um pouco pensativa mesmo e meditativa sobre... Acho que eu tava fazendo tudo um pouco sem pensar, sabe? E agora eu tive um tempo para planejar melhor, assim. Acho que eu quero prosperidade e abundância. E no sentido real da palavra mesmo. Sem considerar essa abundância errada, que não acho que isso é abundância, ter milhões de dólares aí, essa galera bilionária, como a gente trouxe lá nas manifestações do dia 29 de maio. Comida no prato, vacina no braço, fora Bozo. Porque é isso, se todo mundo estiver comendo bem, se todo mundo estiver indo na escola, se todo mundo tiver um trabalho digno, sabe? Não precisa de muito. Porque a gente não precisa de muito para ser feliz. E aí o resto é lucro. Porque se você tem as coisas básicas, né? Que é saúde, alimento e abundância, assim, no sentido de ter um lugar para morar, de ter uma qualidade de vida, de não ficar estressado o dia inteiro, né? Pronto, você tendo tudo isso, qualquer coisa que acontecer a partir daí tá bom, né? Porque é isso, eu ainda tenho muitas
muitos desejos em relação à música, em relação ao cinema, né? Tô aí com vários projetos, pensando nos próximos projetos, vários clipes em mente, vários shows. Tenho ideia de fazer um próximo álbum, talvez no formato visual, mas acho que o que eu mais desejo pra mim, agora nesse momento, é essa qualidade de vida mesmo. E essa abundância, essa prosperidade no sentido real da palavra. E eu espero que todo esse sistema consiga encontrar formas de trazer uma vida digna para todo mundo, né? O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Se você quiser participar do projeto ou conheça alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.